Bom, gente, então a conclusão na redação do Enem é onde você... Gente, vai ver o que está funcionando hoje? Deixa eu ver aqui. A conclusão é onde você vai apresentar a sua solução ao problema apresentado. Então é o final, é a confirmação da sua tese. E se na redação cair um assunto que a sua opinião é oposta, você vai ter que mentir? Mirna, eu vou ser sincero com você, você vai ter que mentir. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu com o pai de uma amiga minha. Essa amiga minha já estava com mais de 25 anos, o pai dela já estava com seus 47, 48, e eles foram prestar vestibular. Foram fazer primeiro, aliás, a prova do Enem, porque eles queriam fazer faculdade lá em Arcos. E o tema naquela época, naquela redação do Enem, o tema era violência contra a mulher. E aí, ela escreveu, né, na tese que ela defendeu, né, maneiras de reduzir essa violência contra a mulher, tal. Poderia ser feito, mais punição, punições mais severas, leis mais severas, etc. O pai dela, quando foi falar na redação, ele falou que muitas vezes a mulher também é culpada por essa violência que ela recebe. Então, quer dizer, a culpa não era do machismo, da violência do homem. Segundo ele, a culpa seria da mulher, que às vezes provoca, vamos dizer assim, o marido. Isso fez com que ele perdesse muitos pontos na redação dele. Então, a opinião dele era aquela. Mas como ele colocou a opinião dele, ele perdeu pontos. Se ele tivesse ido na mesma linha de raciocínio da filha dele, ele teria se dado bem. Então, é mais ou menos por aí. Às vezes você não concorda com aquilo, mas você não pode dizer que você não concorda. Entendeu? E é uma coisa meio lógica, né? Aquilo que é senso geral, geralmente é o que se espera, o examinador espera ver, ler na sua redação. Então, se você tem uma opinião divergente daquela do tema, guarde-a para você, senão você não consegue uma nota boa. Então, aqui na conclusão, onde você vai defender essa tese, que é no sentido daquilo que foi proposto. Você vai apresentar a solução para o problema. Você tem 5 linhas ali, né? Aquela média das 5 linhas, para você apresentar isso, para você defender a sua tese e finalizar com que tipo de resultado que você acredita que aconteceria com base na sua tese. Então, falando lá sobre o desmatamento na Amazônia, então, o que precisa de leis mais severas, de mais punição, fiscalização, criar-se uma polícia especial para cuidar daquele entorno da floresta, fazer sobrevoos de avião constantes, para monitorar com drones e tal. Eu estou dando uma solução, né? E aí no final eu digo, isso poderia fazer com que o desmatamento diminuísse e a conscientização aumentasse. Então, estou colocando aí minha conclusão sobre esse desmatamento, as alternativas que a gente pode ter. Geralmente, se você for reparar num tema como esse de desmatamento, o consenso é geral de todos: aumentar a fiscalização, né? Criar leis mais severas. Então,
você... Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, se você colocar lá, não, o que precisa para acabar com o desmatamento é os Estados Unidos invadirem o Brasil, dominar a Amazônia e passar a comandar aquele território. Aí você está apresentando uma tese absurda. Né? Você está colocando, tirando a soberania do país para entregar essa soberania para um outro país. Então isso não é uma solução aceitável. Então é só vocês colocarem algo que está dentro do consenso e do senso comum que vocês conseguem ter um bom desempenho e uma nota boa. Eu vou colocar aqui para vocês, nós vamos analisar algumas redações hoje. Vamos analisar primeiro a número 1. Nós vamos ler juntos. Nós vamos ler juntos aqui. Vocês vão ver que essa aqui se chama Os Obstáculos da Doação de Sangue no Brasil. Nesse conteúdo, vejam, esse aluno, esse estudante ou essa estudante, aqui não está dizendo quem é, mas aqui a gente já percebeu qual que é o tema da redação. É o problema da doação de sangue. Então, existe uma deficiência na doação de sangue no Brasil. Então, a gente já vê que tem esse problema. Né? A gente já vê aí, pelo tema, que existe esse problema. Então, aí o que o aluno vai defender aí? Olha, um simples auxílio pode transformar e salvar várias vidas. Como aconteceu após o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco em Mariana, olha para você ver, ele lembra o nome da mineradora, ele lembra o fato e o local onde aconteceu, que foi a cidade de Mariana. Então ele tem um conhecimento de mundo, ele leu sobre esse tema. Aí, centenas de pessoas, ele não sabe se foram 320, se foram 210, ele sabe que foram centenas, então ele generalizou esse número. Saiu bem, centenas de pessoas se prontificaram a enviar água e mantimentos àqueles, esse ar tem que ser craseado, àqueles que perderam tudo com o desastre ambiental. Várias campanhas de arrecadação surgiram no Brasil e até mesmo a banda americana Pearl Jam se solidarizou e participou, contribuindo financeiramente ao conhecimento de mundo. Ele viu em alguma notícia, ele leu em algum lugar, ele assistiu em algum lugar que essa banda americana ajudou na tragédia. Em outros casos, há empecilhos que dificultam o processo de ser solidário, como acontece em relação à doação de sangue no Brasil, no nosso país. Esse ato também é crucial. Gente, o que tem a ver o desastre da barragem de Mariana com a doação de sangue no Brasil? Nada. Mas no fundo, o que ele quis falar? Que as pessoas se mobilizam quando existe uma tragédia de grande proporção, mandando mantimentos, mandando alimentos, água, roupa e etc. Mas quando as pessoas, mas ao mesmo tempo, esse mesmo pessoal que se mobiliza para essas grandes catástrofes, não se mobiliza para fazer um ato de doar sangue. Percebe? Então ele, para defender essa tese de que o ser humano, em alguns momentos, ele é solidário e na questão do sangue ele não é, então ele foi e contou essa história. Né? Aí já começa o desenvolvimento. A falta de informação corrobora para o desconhecimento sobre a importância de doar sangue. Então, ele está falando aqui qual que é o motivo pelo qual as pessoas não doam sangue. É a falta de informação. Então, um dos problemas, um dos argumentos dele para dizer que falta doação de sangue, falta essa conscientização para se doar sangue, é a falta de informação. As campanhas publicitárias não são frequentes. Sem uma maior divulgação à população, o número de doadores faz-se menor do que a real demanda. Entendendo aí?
faltam campanhas para incentivar essas doações de sangue. No estado da Bahia, lá vem ele de novo com conhecimento de mundo. Então, primeiro lá em cima ele cita a cidade de Mariana, agora ele cita o estado da Bahia. Provavelmente ele deve morar lá. No estado da Bahia, por exemplo, nos meses de fevereiro e junho, há grande concentração de eventos, como o carnaval e as festas juninas. Olha o que ele está falando. Maior ingestão de bebidas alcoólicas e motoristas embriagados, o que faz com que os acidentes de trânsito aumentem. Então, ele atribui o aumento dos acidentes de trânsito ao quê? Às duas festas, ao uso deliberado, irresponsável de bebidas alcoólicas. E aí ele continua, onde que ele vai chegar agora? Ainda a exposição deste problema pelos meios de comunicação e incentivo a novos doadores são escassos. Então, além de faltar o incentivo ao surgimento de novos doadores, através dos meios de comunicação, esse aumento dos acidentes de trânsito nos períodos de festa acaba acarretando aumento de número de pessoas que precisam de doação de sangue, precisam de doadores de sangue. Percebem? Ele ligou uma coisa à outra. Seguindo, aí o desenvolvimento número 2. A doação de sangue cai nele. Deixa para depois dele. Ele está no meio de uma redação para Enem. Eu preciso que a nota dele seja boa. Depois, na hora do intervalo, vocês fazem isso. A doação de sangue feita por homens homossexuais é marcada por obstáculos. Ele vai entrar numa questão lá da década de 80, lá da década de 90 e trazer para os dias atuais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele cita a OMS, Organização Mundial de Saúde, para defender a tese dele. Até o final da década de 90, aqui, alusão histórica. Percebe? Ele utilizou-se de um período da história nossa que está registrado nos livros, que está registrado nas notícias, para falar que, olha lá, na década de 90, os cidadãos que tinham relações homoafetivas eram um grupo de risco. Nos anos 80, houve o auge da epidemia do vírus do HIV. Nesse sentido, o Brasil excluiu a doação de homossexuais que tinham realizado sexo até o prazo de 12 meses. A orientação sexual não poderia nem deveria ser o critério de seleção, mas sim a condição de saúde dos indivíduos. Então ele está citando aí que, naquela época, não se aceitava sangue de pessoas que tinham relações homoafetivas, então dos homossexuais. Por quê? Achava-se que era um grupo de risco, que o fato de uma pessoa que sofreu um acidente receber sangue de um homossexual poderia desencadear contaminação pelo vírus HIV, porque naquela época era considerado um grupo de risco, portadores de HIV, geralmente homossexuais. Aí ele diz aqui que precisava de 12 meses se a pessoa não ter relações sem preservativo, né, tal, para que ela pudesse doar sangue. Então ele usou de novo o quê? Uma alusão histórica, porque esse fato realmente acontecia naquela época. Aí ele faz uma crítica, sem dizer na primeira pessoa, porque a gente nunca usa numa redação para nem a primeira pessoa. Eu acho que, eu penso que, eu acredito que... Não, isso não existe. Então ele diz, a orientação sexual não poderia nem deveria ser o critério de seleção, mas sim a condição de saúde dos indivíduos, se eles estão saudáveis ou não para poder doar sangue. Uma vez que a AIDS também é transmitida por heterossexuais, então ele faz uma crítica aqui, naquela época. Acho que não vai dar tempo, mas a gente continua depois do intervalo. A partir desse raciocínio, considera-se o comportamento e conduta de risco na triagem de possíveis doadores. Aí a conclusão. Deve-se superar as barreiras que interferem na doação de sangue. Portanto, a mídia tem papel imprescindível na exposição de dados informativos sobre as campanhas de sangue, seja na televisão e na internet, seja em áreas físicas como outdoors. Então, o que é a solução do problema? Na conclusão dele, campanhas de doação de sangue, conscientização, a mídia propagar campanhas de conscientização para que se haja aumento da doação de sangue no país.
Seguindo, dessa forma, os cidadãos seriam incentivados a exercerem a solidariedade. Então ele apresenta aí o que ele acredita que aumentaria a solidariedade na doação. Ademais, o governo, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, deveria investir em aparatos tecnológicos que controlem com maior rigor os grupos sanguíneos, para avaliar se o indivíduo é portador de alguma doença e averiguar a qualidade do sangue. Dessa forma, o número de voluntários aumentaria e ajudaria os pacientes que carecem de transfusão de sangue. Reparem que ele pede uma parceria entre o governo e a Organização Mundial de Saúde como uma das soluções. Ele apresenta isso, né? Então, se existisse uma parceria, conseguiria diminuir os casos de precisão da doação de sangue, porque aumentaria o número de doadores, né? Então, criar um projeto ali para que o sangue fosse analisado lá, para ver se a pessoa tem alguma doença, averiguar a qualidade do sangue. Então, nesse ponto aí, qual é a tese que ele defende? Averiguar a qualidade do sangue, uma parceria, né, do governo com a OMS para averiguar a qualidade do sangue e aumentar as campanhas de conscientização da importância de se doar sangue. Percebe? 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Uma redação técnica. Ele seguiu o que é apresentado ali pelos examinadores como uma redação que se aproxima da redação ideal. Percebe? No próximo horário a gente vai falar sobre esse modelo 2. A Assembleia de Jeová não aceita doação de sangue. Isso aí você não vai poder colocar na sua redação primeiro. Não, eu sei. Mas, por exemplo, para ele seria difícil, né? Falar sobre o assunto. Para eles vai ser difícil, aí ele tem que criar. Parece que hoje em dia, segundo eles, tem outras formas de substituir o sangue por outra coisa. Aí vai o examinador se vai considerar a fala dele ou não. Porque hoje também, se você gerar polêmica em torno de uma redação, ela acaba ganhando mídia, aí entra no processo da justiça, um monte de coisa. Por conta de questões religiosas, sim, já aconteceu casos semelhantes que eu vou explicar depois para vocês.